O Esporte Clube Corinthians Paulista vive hoje um dos momentos mais decisivos de sua história recente. Não se trata apenas de mais uma temporada ou de uma simples troca de comando técnico. Estamos diante de um verdadeiro ponto de inflexão. Após anos marcados por uma instabilidade crônica, dívidas sufocantes e decisões que muitos especialistas consideram questionáveis, o clube finalmente parece ter compreendido que o gigantismo do Timão não se sustenta apenas com a força de sua torcida, mas com uma gestão técnica e profissional. O centro dessa mudança radical tem um nome e um prazo: o novo executivo de futebol e o projeto estruturado para 2026. Mas o que isso realmente significa na prática para o torcedor que está cansado de promessas vazias? Será que estamos vendo o nascimento de uma nova era ou apenas mais um remendo em uma estrutura desgastada? Hoje faremos uma análise tática e profunda sobre o que essa movimentação representa para o futuro do Alvinegro. Prepare-se para entender os bastidores de um plano que pode sim mudar o patamar do futebol brasileiro nos próximos anos. O Corinthians está jogando o jogo mais importante de sua história, e ele não acontece dentro das quatro linhas, mas nos gabinetes onde o futuro é desenhado com precisão cirúrgica. Para compreendermos o peso do projeto 2026, precisamos olhar pelo retrovisor e entender como o Corinthians chegou a esse estágio de vulnerabilidade. Durante a última década, o clube se tornou refém de um ciclo vicioso e destrutivo. Trocas constantes de dirigentes, muitas vezes baseadas em critérios políticos e não técnicos, minaram qualquer tentativa de continuidade. A falta de planejamento esportivo era a regra, não a exceção. Vimos contratações sem critério claro, onde o custo-benefício era ignorado em prol de nomes midiáticos que não entregavam o retorno esperado em campo. O resultado foi a formação de elencos caros, desequilibrados e, consequentemente, uma dívida astronômica que travou o poder de reação do clube no mercado de transferências. O Corinthians agia de forma reativa, movido pelo calor das derrotas e pela pressão imediata por resultados. Era uma gestão de apagamento de incêndios, onde o longo prazo era sacrificado pelo hoje. Esse modelo, embora comum no futebol brasileiro do passado, provou-se insustentável para um clube do tamanho do Corinthians. A reestruturação que se inicia agora não é um luxo, mas uma necessidade de sobrevivência institucional. A peça-chave para romper com esse passado sombrio é a figura do novo executivo de futebol. A diretoria optou por um perfil que foge do tradicional homem da bola que o torcedor brasileiro está acostumado. Estamos falando de um gestor com histórico comprovado em administração profissional e reestruturação de grandes instituições esportivas. O foco aqui não é o carisma ou a identificação histórica com o clube, mas a capacidade técnica de implementar processos. O trabalho desse novo executivo é baseado em 3 pilares fundamentais: planejamento, sustentabilidade e processos rigorosos. Diferente do dirigente passional, o executivo profissional trabalha com dados, métricas de desempenho e uma visão sistêmica do departamento de futebol. Ele chega para ser o arquiteto de uma nova estrutura, alguém que entende que o sucesso no domingo é fruto do que é planejado na segunda-feira. Sua missão é criar um ambiente onde o futebol possa funcionar de forma independente das turbulências externas, garantindo que o clube tenha uma filosofia de trabalho perene. Muitos torcedores se perguntam: o que faz, de fato, um executivo de futebol? É importante desmistificar essa função. Ele não escala o time, não dá treinos e não substitui o treinador. Sua função é estratégica. Ele é o responsável por planejar o elenco de forma macro, controlando o orçamento com mãos de ferro para evitar que o clube gaste o que não tem. Cabe a ele definir o perfil das contratações. Que tipo de jogador o Corinthians precisa? Qual a idade ideal? Qual o potencial de revenda? Além disso, o executivo atua na integração fundamental entre as categorias de base e o futebol profissional, garantindo que o DNA do clube seja respeitado em todas as etapas. Ele é o escudo da comissão técnica, oferecendo respaldo em momentos de crise, mas também exigindo o cumprimento das metas estabelecidas. Em suma, o executivo cria o ecossistema ideal para que jogadores e treinadores possam focar exclusivamente na performance esportiva, sem se preocuparem com a desorganização administrativa que assolava o Parque São Jorge.
A maior mudança prática que o torcedor sentirá está na política de transferências. O Corinthians de 2026 não terá espaço para contratações por oportunidade de mercado, que apenas inflamam a folha salarial sem critério técnico. O objetivo agora é montar um elenco pensando na temporada inteira e em múltiplas competições simultâneas. Cada peça do tabuleiro deve ter uma função clara. O novo modelo de gestão prioriza o equilíbrio entre experiência e juventude, buscando jogadores que possuam não apenas qualidade técnica, mas também saúde financeira para o clube. Isso significa que o Corinthians parará de entrar em leilões que podem comprometer o fluxo de caixa. A análise de mercado passa a ser proativa. Se um lateral titular tem chances de ser vendido na próxima janela, o departamento de análise de mercado já deve ter 3 substitutos mapeados com meses de antecedência. Essa antecipação reduz drasticamente os erros caros. Erros que, no passado, custaram milhões e trouxeram pouco retorno esportivo. Outro ponto central e inegociável do projeto 2026 é a forma como o Corinthians lidará com suas categorias de base. Historicamente, os jovens talentos eram usados como soluções emergenciais em momentos de crise, sendo queimados precocemente ou vendidos a preços baixos por necessidade de caixa. O novo executivo traz um plano de integração gradual. Os jovens não serão mais jogados aos leões sem suporte. Haverá um plano de carreira para cada promessa, com metas de minutos em campo e desenvolvimento físico e tático. Isso gera uma valorização real do ativo do clube. Vendas inteligentes não serão apenas para pagar contas atrasadas, mas para reinvestir na própria estrutura. Além disso, a integração garante uma identidade de jogo que atravessa todas as categorias. Quando um garoto subir para o profissional, ele já saberá exatamente o que se espera dele taticamente. O Corinthians volta a pensar como um clube formador de elite, protegendo seus talentos e garantindo que eles rendam frutos esportivos antes de renderem frutos financeiros. Precisamos ser realistas. Sem dinheiro organizado, não existe futebol competitivo no nível que o Corinthians exige. O projeto 2026 está intrinsecamente ligado à saúde financeira. O controle de gastos será rigoroso. Isso inclui a redução de contratos pesados que não condizem com a entrega técnica e o fim definitivo de apostas caras sem garantia de retorno. O planejamento visa tirar o clube de restrições de crédito e bloqueios judiciais que tanto prejudicaram a imagem do Timão nos últimos anos. É um trabalho de formiga, mas essencial. Um clube com as contas em dia tem maior poder de barganha, consegue atrair patrocinadores melhores e, acima de tudo, passa credibilidade para o mercado. O projeto esportivo sem o respaldo financeiro é uma ilusão que só leva ao abismo. Ao equilibrar as contas, o Corinthians retoma a sua soberania. O novo executivo entende que cada real economizado em um processo ineficiente é um real a mais para investir em um jogador de classe mundial que realmente faça a diferença. Uma pergunta paira no ar. Todo esse planejamento garante títulos? A resposta honesta, vinda de uma análise séria, é: não existe garantia absoluta no futebol. No entanto, esse modelo aumenta, e muito, as probabilidades de sucesso. Clubes que dominam o cenário sul-americano atualmente não são necessariamente os que mais gastam, mas sim os que erram menos. Com um elenco equilibrado, menos crises internas e uma comissão técnica devidamente respaldada por processos profissionais, o ambiente se torna estável. E a estabilidade é o solo fértil para as conquistas. O Corinthians está pavimentando o caminho para deixar de ser um time que ganha na raça e na superação de crises para ser um clube que ganha por competência e superioridade organizacional. O projeto 2026 busca transformar o Corinthians em uma potência constante, que disputa todas as finais e está sempre no topo, independentemente de quem seja o treinador do momento. A era do amadorismo precisa acabar para que a era das taças volte a brilhar com intensidade. Neste processo de transformação, o papel da torcida é fundamental. É preciso entender que um projeto estrutural não é mágica. Os resultados podem não ser imediatos e algumas decisões da nova gestão podem parecer impopulares em um primeiro momento, como a não renovação com ídolos em declínio ou a recusa em contratar um nome de peso que desequilibre as finanças. Porém, o ganho de médio e longo prazo será incalculável.
Ou o Corinthians muda sua cultura de gestão agora, com o novo executivo e o foco em 2026, ou continuará repetindo os mesmos erros que o assombraram por mais de uma década. Esta é uma virada de chave cultural. Não se trata apenas de um nome, mas de uma nova forma de respirar o futebol do clube. E você, torcedor corintiano, você confia que o projeto para 2026 é o caminho certo para o Timão? Acredita que a profissionalização é a solução para voltarmos ao topo do mundo? Comente aqui embaixo sua opinião, deixe seu like se este vídeo te ajudou a entender o futuro do clube e inscreva-se para não perder nenhuma análise tática do nosso canal. O futuro começou.